E aí, galera, 100%, professor Plínio Monstro na área para passar aquelas dicas através de assuntos importantes que vão cair na sua prova de português. Você que quer passar em algum concurso aí e quer fechar português, garanta a sua aprovação seguindo aí o monstro da língua portuguesa, Plínio, ok? O monstro do português. Tudo certo, pessoal? Já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, vai lá, clica no sininho para ativar as notificações e receber conteúdo de qualidade, certo? E também segue a gente no nosso Insta, beleza? Plínio Monstro. Monstros, hoje nós vamos falar de um assunto super importante. Vamos liquidar, vamos esbagaçar aí com a Fundação Carlos Chagas. Pessoal, a Fundação Carlos Chagas é uma banca previsível, certo? Então já dá para a gente conhecer um pouco. Então você que vai fazer concurso da Carlos Chagas, se ligue que ela gosta bastante de correlação verbal, gosta de crase, regência, pronome, colocação pronominal, ok? Gosta muito de correlação verbal, vozes verbais, acentuação. Então, esses assuntos, concordância, esses assuntos são muito recorrentes nessa prova. Conjunção, orações. Fique aqui com a gente e venha liquidar a banca FCC. Preparados? Vamos para cima. Vejam só. Vamos ver aí algumas questões, turma, para a gente desenvolver melhor aí, né, nossas habilidades em relação a essa banca. Veja, a primeira questão diz assim: estão plenamente respeitadas as normas de concordância verbal. Turma, concordância verbal, como é que funciona? Procura o verbo e identifica o seu sujeito. Lembre-se que a regra geral da concordância é o verbo concorda em número, em singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira, com o núcleo do sujeito. E qual é o estilo da banca FCC com esse assunto? Colocar alternativas com os períodos extensos, períodos grandes e dois ou mais verbos para você fazer a concordância, para confundir mesmo, para atrapalhar a sua cabeça, certo? Mas vamos lá, mostrando aqui vai dar ajuda a vocês. Letra A. Devem se emprestar a todas as coisas, nas palavras de Hemingway, o olhar daquele que as vê pela derradeira vez, como se delas se despedissem. Monstros, nós temos aqui alguns verbos, vamos analisar. Devem emprestar, não é? Nós temos ver e nós temos despedissem. Aí vamos procurar o sujeito de cada verbo. Pode ser que o sujeito seja o mesmo, pode ser que cada um tenha um sujeito diferente. Turma, na primeira, o que se deve emprestar a todas as coisas. O que é? Observe que existe uma expressão que está aqui no meio. Ó. Entre vírgula, manda embora, mande por espaço, pessoal, porque isso atrapalha. Veja que a leitura ficou melhor. O que se deve emprestar a todas as coisas. O que é que se deve emprestar? O olhar daquele. Isso aqui é o sujeito, certo? Quem é o núcleo? Olhar. Já sei que a letra A está errada, porque deve-se, bota na ordem direta, o olhar deve emprestar a todas as coisas, certo, pessoal? Deve se emprestar a todas as coisas. Então você já tem a letra A errada. Aí vamos para o outro verbo. Quem as vê pela derradeira vez? Quem é? O que não é que está representado por quem? Pelo olhar, certo? O que é o sujeito que está representado pelo olhar, que é o seu antecedente, tá certo? Aí vamos lá. Que as vê pela derradeira vez, como se delas se despedissem. Quem se despede delas? Quem é? Quem é que se despede dela, pessoal? Aquele que vê. Então, se é aquele, isso aqui não é para ficar no plural, é despede-se. Aquele, né, se despede delas, aquele se despede delas, beleza? Então, letra A tá fora. Vamos para a letra B. O desespero de tantas dores que podem afligir certos homens levam alguns desses infelizes ao suicídio. É o que parece explicar a triste e brutal decisão de Hemingway. Quantos verbos podem afligir, né, levam certos homens, desses então, parece explicar, pronto, vamos lá. O desespero de tantas dores que podem afligir certos homens. O que pode afligir certos homens, pessoal, são as dores, né? Esse que, o pronome relativo, está concordando com, né, o verbo concorda com o antecedente dele. As dores podem afligir certos homens. Até aqui, ok. Certo? Quem leva, agora, presta atenção. Olha a malandragem, olha.
O desespero de tantas dores que podem afligir certos homens levam alguns desses infelizes ao suicídio. O que é que leva alguns desses infelizes ao suicídio? O que é, pessoal? Os homens? Não são os homens que levam. Olha, separando a oração, vai ficar assim, é. O desespero de tantas dores levam, tá errado, porque o sujeito é o desespero de tantas dores. Olha, quem é o núcleo? Desespero. Então, o desespero leva alguns ao suicídio. Certo, pessoal? Então, já sei que essa tá errada. Aí parece explicar. O que é que parece explicar? Aquilo. Lembre que o O que antecede o quê? E ele pudesse ser substituído por aquilo, ele é pronome demonstrativo. Então, aquilo parece explicar a triste. Aqui tá ok. Então, o problema é levam. Letra B tá fora. Letra C. Tá tudo certo? Estão gostando aí da dica do monstro? Então, fica até o final. Letra C. Guardam muita ironia as palavras de que se valeu o autor para mostrar que somente a notícia da morte do porteiro fez alguns notarem que ele havia existido. Vamos procurar os verbos, olha. Guardam, olha quanto verbo, olha. Valeu, fez, notarem, né? E havia existido. Olha quanto verbo, vamos ver se todos estão corretos. Pessoal, quem guarda muita ironia? Quem é? As palavras. As palavras guardam muita ironia. Então, olha, concorda aqui, tá correto. Tudo beleza esse verbo. Certo? No plural, o verbo é plural. As palavras guardam muita ironia. Tudo ok. De que se valeu o autor? Quem se valeu das palavras? Quem foi? O autor. Está na terceira pessoa do singular, o verbo na terceira pessoa do singular. Tudo beleza. Para mostrar que somente a notícia da morte do porteiro fez alguns. O que fez alguns notarem, tal, tal, tal. Quem foi? A notícia da morte do porteiro. O verbo aqui está concordando com a notícia, que é o núcleo. Correto também. Quem notou que ele havia. Quem foi? Alguns. Ai. Correto também. Terceira pessoa do plural. Que ele havia existido. Quem é o sujeito? Ele. Ele havia existido também. Correto. Então, alternativa, monstros, de acordo com a norma padrão, não é? O respeito aí, a concordância. Letra C. Bagaçamos sempre. Letra D. Sempre haverá o marido e o pai que não têm olhos para ver, de fato, quem são sua esposa e seu filho, quem de fato são esses a quem não rende momentos de atenção. Então vamos lá. Olha, haverá. Haverá está no sentido, o verbo haver aqui. Está no sentido de existir, pessoal? Sempre existirá o marido. Correto. Então, haver no sentido de existir, fica no singular. Correto aqui. Beleza? Quem não tem olhos para ver quem é? O marido e o pai, representado pelo quê? Ó, se é composto, tem um acento, tá errada, então já sei que a letra D tá fora. Para ver, de fato, quem são sua esposa, pessoal. Quem é que são? O quem é. Então, se é pronome relativo no singular, não é são, é. Ok? Quem aí vem sua esposa e seu filho, quem de fato são esses? Esse tá correto, porque o verbo ser aqui vai concordar com o predicativo. Não é quem de fato é esses. Não, não existe isso. Quem de fato são esses. Concorda aí com o verbo ser. Você sabe que é um verbo especial que ele concorda com o predicativo. Certo? Esses a quem não rende momentos de atenção. Quem não rende momentos de atenção, pessoal? Esses não rendem momentos de atenção. Então, tudo errado aí praticamente, né? Letra C, letra D tá fora. Letra E. A criança, tal como ocorre como os poetas, são capazes. Monstro, olha, uma expressão, olha, entre vírgulas. Manda pro Japão. Olha a leitura como fica. A criança são capazes. Errado. Quem é capaz? A criança. A criança aqui é o sujeito. Então já sei que está errada a letra E. Mas vamos ver o resto. A criança é capaz de olhar as coisas com tão dedicada atenção que acabam. Quem acaba por estabelecer uma visão efetivamente? Quem é? As crianças. Então, a criança, né? Então, acaba. Tudo errado também. Alternativa correta, letra C. Bagaçamos, monstro. Gostou aí? É desse jeito que a gente liquida a banca FCC. É assim que cai. Beleza? Vamos para a próxima questão. O segmento. Opa! O segmento
grifado está corretamente substituído pelo pronome correspondente, considerando-se também sua colocação em. Então, ele quer que você substitua o elemento grifado, o complemento, por um pronome, observando a colocação. Vamos lá. Para substituir os próprios punhos. Turma, vejam. Para substituir os próprios punhos, olha. O verbo é transitivo direto. Quem substitui, substitui algo. Se ele terminou em R, a gente elimina. Se ele terminou em R, S ou Z, eliminamos essas letras e acrescentamos as formas lo, los, lá ou las. Beleza? É assim que vai funcionar, turma. Então, para os próprios punhos é o objeto direto, tem que estar no masculino plural. Então, para substituí-los, tá errado. Para substituí-los, tá fora a letra A. Se ligou? Pertencem ao outro capítulo da história. Quem pertence, pertence a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Olha aqui a preposição. Ó. Isso aqui é objeto indireto. Pertencem a ele. Ó, não tem pronome obliquo mas tem pronome oblíquo tônico. Isso aqui tá certo. Letra B, pessoal. Ó. Letra B. Bagaçamos. Sempre com sucesso. Vamos para a letra C. Que pode causar admiração pela força. Locução verbal, e aí a gente analisa o verbo principal, causar. Quem causa, causa algo, verbo transitivo direto. A admiração pela força, objeto direto. A admiração é fêmea. E que pode causá-lo, tá errado, é causá-la. Ou poderia que a pode causar. Mas, Plínio, não tem o quê? O que não atrai? Sim, monstrão. Só que se você tem um verbo no infinitivo, o verbo numa locução verbal, aqui é locução verbal, no infinitivo, o pronome pode ficar próximo à palavra ativa ou depois da locução verbal. Então, tanto faz que a pode causar ou que pode causar lá. Letra C tá fora. Só por causa do A, pessoal. Só por causa do gênero. Certo? Letra D. Mas nunca provocará um sorriso. Quem provoca algo. Verbo transitivo direto, sorriso, objeto direto. Lembra que isso aqui é provocará. Isso aqui é futuro do presente. Se é futuro do presente, a gente usa mesóclise. Então vai ficar provocá-lo-á. Tira o R, não é isso? Só que existe quem, monstros? Olha, nunca é uma palavra atrativa. Então tem que ser, mas nunca lhe provocará? Não. Sorriso, um sorriso é macho, então nunca o provocará. Lembre-se que o nunca atrai. Tá errada também a letra B de bola. Letra D de 10, quer dizer. E letra E, representam a intromissão do humor. Quem representa, representa algo. Verbo transitivo direto. Certo? A omissão, objeto direto. Monstro, se o verbo termina em M ou ditongo nasal, não elimina nada. A gente só acrescenta as formas no, nos, na ou nas. É assim que a gente faz essa questão. Ficaria como o representam, não. A intromissão é fêmea, então representam na. Ok, representam na. Alternativa correta, B. Destruímos monstro com facilidade. Beleza? Tá tranquilo aí? Tá tudo de boa? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão diz assim, ó, que uma mutação genética reduza drasticamente a seletividade natural dos nossos sentidos. O verbo flexionado nos mesmos tempos, mesmo tempo e modo que o grifado acima está em. Então, antes de ir para as alternativas, nós temos que saber que tempo é esse. Olha, que uma mutação genética reduza. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Isso aqui é uma ordem? Não, então não é imperativo. Não é um pedido, não é um conselho, então não é imperativo. Beleza? Olha, parece que isso é presente, né, pessoal? Olha, vamos ver se é presente indicativo. Eu reduzo, tu reduzes, ele reduz. Então já sei que não é presente indicativo. Vamos para o presente subjuntivo. O presente subjuntivo, turma, a gente coloca o que na frente para o presente do subjuntivo. Aí é só botar o que na frente. Que eu reduza, que tu reduzas, que ele, certo, turma? Que ele, ou ela, né? Reduza, tá aqui, ó, é a mesma coisa. Então, isso é presente do subjuntivo. Vamos procurar uma alternativa que tenha presente subjuntivo,
Certo, turma? Tem que saber tempo e modo verbais, porque cai demais na FCC. É assim que a gente liquida essa banca, turma. Então vamos lá, letra A. Sugeria William Blacker. Sugeria, ai. Sugeria, eu sugeria. Veja, se o verbo é no pretérito, presta atenção, imperfeito do indicativo, se o verbo for da primeira conjugação, ele vai terminar em vá. Se ele for da segunda ou terceira conjugação, ele termina em ia. Então, sugerir é sugeria. Mas, monstro, aqui não é sugerir, não é futuro do pretérito, não. Futuro do pretérito, galera. Futuro do pretérito é se fosse isso aqui, ó, ria. Então, sugeriria. Aí é futuro do pretérito. Cuidado, viu? Então, aqui você tem pretérito imperfeito. Não é essa. Se ligou? Então, foi pretérito imperfeito. Na primeira conjugação, vá. Na segunda ou terceira, ia. No futuro do pretérito, a terminação, a desinência é ria. Letra B. Aquilo de que o nosso aparelho perceptivo nos faz cientes. Eu faço, presente, eu faço, tu faz, ele, o nosso aparelho, ele faz. Então, isso aqui é presente do indicativo. Não é essa, também tá fora. Ok? Lembra que ele quer presente do subjuntivo. Letra D, letra C. O grande problema é saber se estaríamos aptos. É presente, eu sou, tu és, ele é. Estaríamos, olha a terminação, turma, olha. Ria. Ah, isso aqui é futuro do pretérito. Tá fora de cogitação. Letra D. Ainda que o grau de sensibilidade dos indivíduos varie de acordo com a idade. Verbo variar. Bote o que na frente para saber se é presente subjuntivo. Que eu varie, que tu varies, que ele varie. Essa é a resposta de 10. De Deus, de destruímos, de detonou. E letra E, não comprometeram nossa sobrevivência. Pessoal, vamos ver se é presente, eu comprometo. Vamos ver se é presente subjuntivo. Bota o que na frente? Que eu comprometa, que tu comprometas, que ele comprometa, que nós comprometamos, que vós comprometais, que eles comprometam. Já sabe que não é. Eu comprometo, presente, tu comprometes, ele compromete, nós comprometemos, vós comprometeis, eles comprometem. Também não é. Vamos para o pretérito perfeito, não é presente. Vamos para o pretérito perfeito, eu comprometi, tu comprometeste, ele comprometeu, nós comprometemos, vós comprometeste, eles comprometeram. Pretérito perfeito do indicativo. Monstros, tem que conjugar, tem que fazer isso. Vamos ver sugerir. Que eu sugira. Que eu sugira, não é isso? Não é isso? Que eu sugiro, tu sugires, ele sugire, né? Então, que eu sugira. Esse é o presente subjuntivo. Tá errado. Fazer que eu faça. Tá fora a letra B. E estaria que eu esteja. Monstros, letra D. Detonamos. Ok? Já foi. Vamos a mais uma questão. A falta de correlação entre os tempos e modos verbais na frase. Pessoal, o que é correlação? Esse tipo de questão é o seguinte: FCC vai colocar nas alternativas dois ou mais verbos e esses verbos têm que ter harmonia, tem que ter concordância, tem que ter um casamento, uma relação lógica de sentido temporal. Então eles têm que casar, tem que haver harmonia. Vocês vão entender. Letra A. Só que ele quer a falta de correlação. Pessoal, então ele quer a errada. Letra A. Se o médico fosse um adepto da ética, excelar de princípios, a resposta seria simplesmente, seria simples. Ele não teria que decidir ou escolher. Pessoal, fosse, olha, se eu fosse médico, eu seria muito rico, não é? Se eu fosse médico, veja, fosse indica uma possibilidade. Seria também indica a possibilidade. Fosse é pretérito imperfeito subjuntivo e seria futuro do pretérito que indica uma possibilidade, algo possível, algo condicional. Ai, se. Então, essa aqui está correta. Não é essa. Os verbos estão casados bonitinho, tudo certinho aí. Entenderam?
Veja, se eu fosse médico, eu teria, se teria. Não adianta decorar, viu, pessoal? Não recomendo. Alguns professores aí digam, oh, decore, tempo tal, casam. Não concordo. Olhe o sentido, a lógica. Letra B. Como os homens comuns não viam essas estrelas, eles terão de acreditar nas palavras dos que diziam que as têm visto longe, muito longe. Como os homens comuns não viam, ó, eles não viam, isso aí é pretérito imperfeito, né? Essas estrelas, eles terão. Não, pessoal. Eles teriam. Ó, como os homens não viam, então eles não terão. Terão é futuro do presente, que é certo. Aqui é incerto, então você vai ter como teriam. Eles teriam de acreditar, não é? Nas palavras daqueles que diziam que as têm visto de longe. O resto está tudo ok. Então, esse verbo não está casando com esse outro aqui. Isso a falta de correlação. Então, letra B é a resposta, certo? Letra C. Se ele fosse um jardineiro, não lhe viria. Estão vendo? Futuro do pretérito sempre casa com pretérito imperfeito. Sempre, a vida inteira. Então tá tudo ok. Aí depois haveria tudo certo. Não é essa. Letra D. A lealdade ao rígido princípio livrou da preocupação com que a dureza da verdade poderia fazer com que. Não, livrou, não é isso, de algo com que a dureza da verdade poderia. Pretérito perfeito, livrou, não é? Casando aí com poderia. Livrou, né? E poderia. Tudo bem, tudo correto, tem sentido lógico, tá ok. Não é essa a alternativa. E letra E, nesse caso, os dois conversariam de novo, futuro do pretérito, longamente, como se de mãos dadas sobre o medo da morte que nos assalta a todos. Aqui, pessoal, praticamente só tem esse verbo aí. Tem aqui nos assalta, mas ele nem faz parte aí desse casamento. Então, tá tudo certo. Observe que os dois, nesse caso, os dois conversariam, eles talvez conversem, ninguém sabe, é uma ação posterior incerta. Ok? Então tá tudo ok, tudo certo. A única que não tem correlação, B de bola. Tranquilo? 100% até aí? Maravilha. Próxima questão é de transposição verbal. A FCC gosta demais disso aí. Ao longo da vida profissional, foi incorporando outros instrumentos ao seu arsenal. A transposição da frase acima para a voz passiva terá como resultado a forma verbal. Pronto, vamos lá. Ao longo da vida, esqueça isso aqui, Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Vamos botar ele foi incorporando. Vamos botar ele, que seja ele. Aí não tem todo o texto, né? Ele foi incorporando. Pessoal, olha, o que é voz passiva? Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Aqui, ele foi incorporando. Então, ele está praticando. Aqui é voz ativa. Você tem uma locução verbal. Na locução verbal, você tem que analisar o último verbo, que é o verbo principal, que vai estar no infinitivo, no gerúndio no particípio. Incorporar. Quem incorpora, incorpora algo. Ele incorporou outros instrumentos. Objeto direto. Como é que vai funcionar? O objeto direto vai ser o sujeito paciente. O que é sujeito paciente? O que sofre ação. Ele, que é o sujeito agente, passa a ser o agente da passiva, certo? E nós vamos colocar esse verbo aqui, certo? Vai colocar o verbo ser no mesmo tempo desse aqui e o verbo ser vai ficar no gerúndio. Beleza? Então vamos lá. Como é que vai ficar? Outros instrumentos, certo? Outros instrumentos. Observem. Olha, foi, verbo ser, tá no pretérito perfeito. Então, foram, porque for é pretérito perfeito, olha. Foram, bota o particípio, olha, incorporados. Olha, incorpora, foram, peraí. Outros instrumentos, ó, verbo ser. Aí o verbo ser fica como, pessoal? No gerúndio. Ó. Foram sendo agora o particípio. Incorporados. Incorporados e o agente passivo é por ele. Então tá aqui, ó. Foram sendo
incorporados. Por que foram sendo, pessoal? Foram pretérito perfeito, do mesmo jeito que pretérito perfeito. A gente coloca aqui verbo ser no gerúndio. Sendo, gerúndio de ser, sendo. E o particípio de incorporar, incorporados. Acabou-se. Alternativa correta. Bagaçamos. Se ligou como é que funciona? Então, por ele, isso aqui é o agente da passiva, que é o termo que pratica ação na voz passiva analítica. Fácil, fácil, fácil. Belezal? 100%? Show. Vamos para mais uma. Esse tipo de questão, pessoal, é a questão de transitividade. Vejam, e os motivos que levaram ao seu colapso ainda são questionadas e debatidos pelos pesquisadores, certo? Então, qual é o, ele diz aí, o verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado em. Quem leva, leva a alguma, a algo, levou ao colapso. Isso aqui é o objeto indireto. Então, o que é que ele quer, pessoal, nessa questão? Um verbo transitivo indireto. Só isso. Transitivo indireto é aquele verbo que precisa de um complemento com preposição. Aqui a preposição. Letra A. Os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal. Qual é o verbo? Quem faz, faz algo. Verbo transitivo direto, uma escavação arqueológica. Objeto direto. Está fora essa alternativa, porque ele quer um transitivo indireto. Se ligaram como é simples? B. Que os maias não estão aptos. Olha, qual é o verbo? Estar. Galera, o verbo estar aí é estado. Lembre-se que ele está na lista. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, andar, viver, né? Transformar-se. E mortos está fazendo o quê? Está qualificando os maias. Isso aqui é verbo de ligação. E os mortos nós chamamos de predicativo do sujeito. Então tá fora também essa alternativa. Letra C. Que a civilização maia da América Central tinha um modo sustentável de gerenciamento da água. Quem tem, verbo ter, quem tem algo. O que é que esse verbo, o que é que a civilização tinha? Um método sustentável, né, de gerenciamento de água. Isso aqui é objeto direto, pessoal. É o verbo transitivo, não pede complemento com preposição, pede sem preposição. Então, letra D está fora. A resposta, letra E, foi o que sobrou. Será? Vamos analisar. Uma vez que eles dependiam muito dos reservatórios. Pessoal, quem depende, depende de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Eles dependiam de quê? Dos reservatórios. Aqui é objeto indireto. A preposição, do mesmo jeito que esse aqui, a preposição. Resposta correta, a letra E. Pagaçamos. Gostou aí, pessoal? Tá gostando das nossas orientações? Então vai lá, se inscreve no nosso YouTube, Plínio Monstro, e segue a gente lá no Insta, Plínio Monstro. Beleza? Então nós encerramos aqui com sucesso. Muito, muito obrigado por sua audiência, por participar. Cole no canal do Monstro e mantenha o foco. Continue estudando todos os dias um pouquinho até ficar nível NASA. Beleza, pessoal? Aquele abraço, Deus abençoe vocês. Tamo junto e até a próxima. Fui. Valeu, monstros.